Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Irmãos e irmãs, bom dia. Que bom poder estar nesta terça-feira. Hoje nós celebramos finado, né? Estamos lembrando dos nossos irmãos falecidos, dos nossos entes queridos, que já foram para a sua morada eterna. E nós temos o Evangelho hoje, que vem nos trazer mais um pouco de ensinamento para que a gente possa também um dia estar fazendo parte do reino de Deus. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me recebeste em casa, eu estava nu e me vestiste, eu estava doente e cuidaste de mim, eu estava na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Como foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo que todas as vezes que fizeste isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer, eu estava com sede e não me deste de beber, eu era estrangeiro e não me recebeste em casa, eu estava nu e não me vestiste, eu estava doente e na prisão e não foste me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que não fizeste isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizeste. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho nos traz duas dimensões muito claras. Primeiro, existe o inferno e existe o céu. Então existe o lugar de Deus e o lugar do diabo. E também ele vem trazer a outra dimensão, que é o que vai nos tornar como seres humanos, como cristão, como pessoa santificada, preparada para entrar no reino do céu, é aquilo que a gente vai levar diante de que nós fizemos aqui na terra. Ele vem declarar aqui, Jesus, que tudo aquilo que a gente faz as pessoas de bom, classifica a gente para as coisas boas. E tudo aquilo que a gente deixa de fazer ou faz de coisa ruim para as pessoas, é o que vai nos levar para o fogo eterno. Então, veja bem, às vezes nós choramos, ficamos tristes quando a gente perde um ente querido. Hoje nós celebramos o dia de finados, é dia da gente fazer a nossa visita ao cemitério, a gente recorda nossos entes queridos, a gente muitas vezes se emociona, mas a gente precisa muito rezar e pedir a Deus para que a misericórdia do Pai chegue até os nossos entes queridos. Por quê? Porque todos nós temos um sonho de irmos e para aqueles que vão também fazer parte do reino de Deus. Só que depende muito de cada um de nós, daquilo que somos, daquilo que fazemos aqui na terra, por merecer o nosso lugar depois da morte.
depois da passagem dessa vida. Então, meus irmãos, é muito justo aquilo que Deus faz conosco. Por isso que nós precisamos também aprender a ser justo com eles. Hoje nós vemos, hoje não, desde a criação do mundo, a gente vê muitas vezes a maldade, a crueldade, o coração duro de certas pessoas, o como que elas agem umas com as outras, as atitudes ingratas que uma pessoa tem contra as outras, talvez pela arrogância, pelo egoísmo, pelo modo de viver, pelo modo de querer ser mais, de querer ter mais. Então, a gente precisa saber que nós não vamos viver eternamente nesta terra. Nós temos o nosso destino final, que é junto de Deus. Por isso que as nossas atitudes, as nossas práticas, tudo isso vai nos direcionar, vai nos fazer, a hora da separação, fazer com que a gente vai para junto de Deus. É hora da gente parar, refletir a nossa vida, o que estamos vivendo hoje. Será que eu estou vivendo para ir para o céu ou será que eu estou vivendo para ir para o inferno? Porque esses dois lugares existem. O Evangelho deixa bem claro para nós. Então, é hora da gente tomar a nossa decisão, a nossa opção de vida eterna, para saber aonde que a gente vai querer descansar por toda a eternidade. Jesus nos oferece o seu reino, para que a gente também possa estar junto com Ele um dia. Vai depender muito de cada um de nós. Que as palavras do Evangelho, que esse dia em que nós celebramos a partida dos nossos entes queridos, possa tocar nosso coração e fazer com que a nossa decisão seja mais concreta, seja mais visível diante dos nossos olhos e diante dos olhos de Deus. E que nós nos esforçamos cada vez mais para a nossa santificação, para a nossa vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Por intercessão de Maria, nossa Mãe Santíssima, de Santa Rita de Cássia, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.